Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. É a letra de uma música católica que combina perfeitamente com o evento da Pastoral Social da Diocese de Ourinhos, realizado no dia 5 de março, no Salão de Festas da Paróquia São Pio X. O Padre Celso foi quem iniciou as atividades do domingo com a apresentação das pastorais sociais da Diocese presentes e a acolhida de todo o povo. A pastoral social é aquela ação que cuida. E é exemplo de Jesus, o bom pastor que cuida. E cuidou e agiu em favor daqueles que mais precisavam. E a pastoral social é isso, é olhar para as dimensões da igreja que atuam em favor da vida, que agem em favor da vida e principalmente da vida quando ela está ameaçada e ferida em toda a sua dignidade. Sendo assim, logo de início, podemos inferir que é uma maneira de ajudar aqueles que são invisíveis na sociedade. Os objetivos da pastoral social é atuar em favor daqueles que são os mais fragilizados, em favor daqueles que são mais esquecidos, em favor daqueles que mais necessitam. Então esse é o grande objetivo da pastoral social. Depois, as pessoas puderam desfrutar de uma palestra sobre a mística e missão dos agentes de pastorais sociais. O responsável foi Toninho Evangelista, que explanou sobre a questão de ouvir o próximo, de dialogar, de enfrentar desafios sociais como a fome, de olhar para o outro e de estar com Deus passando pelo outro, bem como da importância de firmar parcerias com as instâncias públicas em um ano de que o tema central da campanha da fraternidade é a fome. A primeira proposta é a sensibilização. As pastorais sociais devem, junto com todo o conjunto de igreja, sensibilizar toda a igreja e toda a sociedade sobre essa necessidade de atender aqueles que estão com fome. No nosso contexto, no estado de São Paulo, um contingente muito grande de pessoas estão passando fome. Então, a primeira iniciativa é esta de sensibilizar. A segunda é de estar junto, é a compaixão. Precisamos chegar a estas pessoas, primeiramente com alimento, mas também, no segundo momento, com políticas públicas, com organização social, dialogando com todas as instâncias, porque a questão da fome não é e não deve ser uma preocupação só da igreja, é de toda a sociedade. Por isso, que nós possamos nos converter a esta necessidade durante e após o período quaresmal, para a gente minimizar a questão da fome vivenciada hoje entre muitos irmãos e irmãs. Ainda na parte da manhã, a secretária da Secretaria de Assistência Social de Ourinhos, Viviane Barros, apresentou dados interessantes sobre a situação de pobreza no município para que as pastorais sociais possam caminhar em sintonia com o órgão público. Os dados apontam que 19,26% da população ouriense vive em estado de pobreza, além de estatísticas por faixa etária, Bolsa Família, a insegurança alimentar e a apresentação do projeto Criança Feliz para a Primeira Infância. Então aqui em Ourinhos nós estamos 19,26% da população vivendo em situação de vulnerabilidade, ou seja, em situação de pobreza. E como se divide isso aqui? É o Brasil inteiro, faz assim, o governo federal, estadual e o municipal, tá? Como que a gente divide a pobreza? A gente divide a pobreza em extrema pobreza, famílias que vivem com uma renda per capita inferior a R$100 por mês, ou seja, 4 pessoas na casa vivem com R$450. A gente divide a segunda faixa da pobreza, a gente fala a situação de pobreza, R$210, ou seja, 4 pessoas vivem com uma renda de R$800. E situação de baixa renda, que são as pessoas que têm meio salário mínimo per capita, ou seja, um casal, por exemplo, de idosos, um dele é aposentado, então a per capita é R$500. Essa é a família em situação de pobreza. Aqui a gente nem consegue chegar, tá? A gente consegue atender esse e esse aqui. Então, em
famílias, todo mundo fala muito isso, né? O preconceito fala muito isso. Ai, pobre tem muito filho. Não tem mais, é a mesma coisa. A maioria das famílias pobres também estão vivendo aí mais ou menos uma família com 4 pessoas, tendo no máximo 2 filhos, 3 é o máximo, tá? Então nós temos 4 mil famílias nessa condição. São 9 mil pessoas vivendo em situação de extrema pobreza em Ourinhos e no estado de São Paulo. Lá no Maranhão, quanto são? 60% da população. Aqui nós estamos trabalhando com menos de 20% da população, não é difícil. Você imagina como que está lá no Maranhão, no Nordeste. Por isso que é muito preocupante. E baixa situação de pobreza, mais 1.000 famílias. Então, só em situação de pobreza, extrema pobreza, nós estamos falando de mais de 5.000 famílias, mais de 15.000 pessoas vivendo nessa situação. Tá? E depois, baixa renda, nós temos aí 3.000 pessoas. Nós temos aqui em Ourinhos, rosa é extrema pobreza, verde pobreza e azul é baixa renda. Nós temos de 0 a 3 anos, 500, 700, quase 800 crianças vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza. Esse aqui é o foco da assistência social, tá? Essas crianças não frequentam creche, porque as mães não trabalham. Isso não é lei, mas é cultural no Brasil não ter creche para as crianças, para as mães que não trabalham, porque entende-se que a creche é para a mãe que trabalha. E esse não cumprimento da lei não vai acontecer nunca, porque no Brasil inteiro não se cumpre. A educação municipal, por orientação nacional, tem até 2024 o compromisso de atender 50% dessas crianças. E como não houve investimento em creches nos últimos 4 anos, o Conselho Nacional de Educação vai prorrogar esse prazo. Então, possivelmente, terão até 2026 para cumprir essa meta de 50%. Então, 6% vai ser nunca eu vou ver. Espero que a próxima geração veja, mas eu não vou ver esta lei chegar a 100% das crianças em creche, tá? E aí o que acontece? Essas crianças em situação de pobreza e extrema pobreza, a única alimentação saudável que elas têm é na escola, não é na casa. Então, essas crianças aqui ficam na janela de oportunidades, que 0 a 3 anos é considerado pela medicina a janela de oportunidades do ser humano. Elas ficam sem carne, sem ovo, sem legumes no nosso município e no Brasil todo. Só vai aumentando se você for subindo lá no Nordeste, essa tragédia humana, na verdade. Na nossa diocese temos diversas pastorais sociais, como por exemplo a dos surdos, das crianças, da caridade, da moradia, carcerária, evangelizadora e tantas outras, cada uma com sua devida importância. E também a gente, como cristão, a gente acaba tendo uma maneira diferente de ver a necessidade de cada irmão, as pessoas que estão excluídas na sociedade. E isso a igreja traz para a gente essa necessidade da gente trabalhar junto, ajudando a sociedade. A gente vê a sociedade praticamente falida, dependendo só dos políticos. Então, uma pastoral social ajuda-nos a integrar muitas pessoas que estão por necessidades, não só necessidades do alimento, mas sim a necessidade da presença de Deus na vida das pessoas. E faz com que as famílias fortaleçam e saibam daqui para frente cuidar melhor da família e a verdadeira necessidade de pai e mãe para cuidar dos filhos e formação dos filhos. Para finalizar, após o almoço, Dom Eduardo conversou um pouco com os presentes e foi desenvolvida uma atividade em grupo. Foram 8 grupos discutindo o porquê estarem participando do evento, 2 propostas sociais para a diocese e indicação de nome para participar da associação, e a leitura do Evangelho seguida por uma bênção final. Nós realizamos hoje o primeiro Fórum das Pastorais Sociais aqui na Igreja São Pio X. Esse evento é importante para a Diocese, nós estamos celebrando o ano jubilar da Diocese e nesse ano nós estamos articulando todas as pastorais. E esse evento tem por finalidade essa articulação, reunir todas as pastorais das paróquias, os coordenadores das diversas pastorais,
os vicentinos, né, a Pastoral da Criança, outros organismos que fazem a caridade, né, nas diversas paróquias. E trabalharmos de modo sincronizado, de modo organizado e assim por diante. Então, reunidos, né, em um só grupo, em um momento onde todos possam se conhecer e dessa maneira, desse modo, a gente poder, né, juntos, organizá-los, poder também atender mais pessoas, né, de uma forma, eu digo, melhor, de uma forma mais organizada, de uma forma, eu diria, talvez até com maior abrangência, de pessoas carentes, de pessoas que de fato são vulneráveis e que necessitam de uma maior ajuda da igreja.